Fala. Acho que tem, não sei se faz 3, 4 semanas, a gente entrevistou o Will Dantas aqui no programa, o empresário do Pedrinho. E eu perguntei para ele, Will, tá dando problema essa contratação do Pedrinho? Porque toda hora, não, o dinheiro vem amanhã, não, porque está antecipando com o banco em Luxemburgo, não, porque o dinheiro vem via a Enterprise, o teletransporte. Perguntei, ele falou, não tem nada. O Will Dantas está embarcando às pressas agora, hoje, para Portugal, para tentar resolver um imbróglio com o Benfica. E segundo ele me falou, há risco até do negócio não acontecer mais. Porque, Pascoal, o Corinthians, na época da contratação, da venda, falou que o Johnny Gonzalez não tinha nada a ver um negócio com o outro. E o Will Dantas falou isso também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que o Benfica agora está alegando que tem. Que não estava combinado devolver o jogador. E não pagaram o Pedrinho, não. E aí, o nosso Sherlock Pascoal? Ô Benja, eu também conversei há pouco com o Will Dantas, ele já está no aeroporto, inclusive, para embarcar para Portugal. E ele está extremamente irritado, descontente com o que está acontecendo nesse instante. O Pedrinho não tem nada a ver com isso, o Pedrinho está fazendo um bom trabalho lá, inclusive estava lendo agora dos jornais portugueses, o Pedrinho tem feito gols, tem feito as suas atividades de maneira muito correta, o Jorge Jesus, ao que tudo indica, está gostando do trabalho do Pedrinho. Ponto. Porém, há esse impasse, há esse problema. O caso que envolve a vinda de um jogador que o Corinthians achava que poderia render jogando no time do Corinthians. Aí, o Johnny Gonzalez jogou 5 partidas. O acordo dizia o seguinte, se ele jogar a 6ª partida, o Corinthians fica com a obrigação de contratá-lo. Veio a pandemia e ele não jogou a 6ª partida. O Corinthians o devolveu para o Benfica, até por conta de um problema de caixa, porque o Corinthians não tinha dinheiro para contratar. Para não ter o desconto na negociação do Pedrinho, o que é que fez o Corinthians? Devolveu o jogador porque precisa dos 20 milhões de euros da negociação do Pedrinho. O Benfica não pagou, tem que pagar em agosto, esse é o mês, né? Agosto, não pagou até agora. O Will Dantas não está satisfeito. Ele até disse o seguinte, Pascoal, eu sou o responsável, porque eu deveria ter ido lá e acertar. Deixei para terceiros, para pessoas que eu confio. E não foi do jeito que eu queria. Então eu vou lá para resolver. Eu vou lá para dar uma solução. Se o Benfica mostrar alguma coisa que não seja satisfatória ou que não está contente, ou que não vai pagar, ou que quer fazer algum negócio, o Will Dantas falou, é fácil, eu tiro o jogador de lá. Porque ele me disse, vou tirar o jogador se isso não acontecer. Até informações de que existem outros clubes interessados no Pedrinho, mas esse é um outro aspecto. Então o Will não está contente, o Corinthians não está feliz e o Benfica está embaçando para pagar. E o Will Dantas vai lá para dar a solução do caso. E a gente sabe que o Will Dantas tem aquele jeito divertido, aquele jeito extrovertido dele, brinca, fala, aquela coisa e tal. Mas na hora da decisão, a gente também conhece o Will. Sabe que ele chega para falar sério. Ele chega para mostrar qual é a realidade. Então eu acho que a conversa lá vai ser um pouco tensa. Do jeito que a gente sabe como é que as coisas são tratadas no futebol, acho que vai ser um pouco tenso. Ele tomou frente nessa situação porque ele é o empresário do Pedrinho, ele acha que deveria ter feito tudo de acordo e deveria ter colocado no contrato. A falha, segundo ele me disse, foi dele e ele quer dar a solução para o negócio. Então a solução sai amanhã, Benja, ele me falou. Pascoal, pode me cobrar, amanhã sai a solução desse caso. Ô, Sormani, mas é um negócio que também, essa história é muito estranha, Sormani. Primeiro, começou com aquele programa lá do Jorge Jesus no Jogo Sagrado, que o Jorge Jesus nem imaginava que tudo isso ia acontecer, e nós perguntamos para ele sobre o Pedrinho, e ele falou que tinha 4 jogadores que ele contrataria. Ok. Aí tudo mudou, Sormani. O Jorge Jesus estava feliz aqui e foi para o Benfica. Aí, Jorge Jesus está lá. Aí todo mundo ressuscitou aquele trecho do programa.
Aí, Sormani, o dinheiro. O dinheiro do Pedrinho tá chegando. Vai para pagar não sei quem. Mas tem que esperar o dinheiro do Pedrinho. Porque vai adiantar uma parcela lá. O banco lá de Luxemburgo. Espera mais um pouco. Não sei o quê. Aí eu perguntei pro Will aquele dia. Eu falei, Will, tá dando problema? Não tem nada não. Tá tudo certo. Não tem nada errado. Eu não sei. Inclusive, tem um clube da Espanha que tem interesse nele, que eu não sei qual que é, que talvez até pagaria à vista. O Pedrinho fez o primeiro jogo treino dele esse fim de semana, Sormani. Inclusive fez até gol. Só que... Beja, eu vou te falar, cara, situação chata, né? Não é porque ele tá... Fala, pode falar. Não, é uma situação chata pro Pedrinho, coitadinho. Ele não tem nada a ver com isso, entendeu? Agora, se está no contrato que o Johnny Gonzalez faz parte do acordo, o contrato está lá, você vai na FIFA e faz o Benfica pagar. Se não está, o Benfica não paga. Enfim, como é que pode? O Benfica diz que não faz parte do negócio. O Corinthians diz que faz. E o contrato diz o quê? O contrato é que vai definir. Não adianta A ou B esbravejar dizendo que, perdão, o Johnny Gonzalez faz parte, o Johnny Gonzalez não faz parte. O contrato vai dizer. Tem que ter o contrato. Não tem contrato, foi de boca. Aí complicou. Então, é muito importante que a gente venha saber exatamente isso. O que está no contrato? O Corinthians vendeu, está assinado, não tem que devolver. Como história é essa que vai devolver? Não existe isso, gente. Não existe isso. No caso de jogador de futebol, não existe. Comprou, tem que pagar. Eu não quero jogador mais, então venda. Venda para alguém. Você comprou meu atleta. Eu fiz planos com esse dinheiro. Agora, precisa haver o contrato. E no futebol é tudo muito assim, né, Beija? A gente não sabe exatamente o que acontece, porque ninguém divulga. Os caras não divulgam nada. Absolutamente nada. Então você não fica sabendo. E a gente faz comentário, às vezes, sem saber exatamente o que aconteceu. Eu tenho pena do jogador. Olha a carinha dele de felicidade chegando no Benfica, fazendo foto no Estádio da Luz, treinando lá no departamento. Olha lá, olha a alegria dele. É um sonho que se realiza, jogar na Europa, jogar numa instituição como o Benfica. Agora ele pode voltar? Gente, o que é isso? Alguém tem que explicar essa situação, porque não adianta a gente ficar aqui falando isso ou aquilo. O contrato tem que ser mostrado. O que diz o contrato? Ponto. Agora, não se faz isso com um jogador de futebol, gente. Eu tenho pena dele, sinceramente, eu tenho pena dele, da família, porque é um sonho que está se realizando para ele, jogar na Europa. E ele está indo para o Benfica, volto a dizer. Uma pena. Você foi bem agora, você teve uma outra visão, porque o humano só pensa pelo lado materialista, o humano só quer saber do dinheiro. Mas é verdade, o Pedrinho não tem absolutamente nada a ver com isso, pô. O Pedrinho tá lá, já foi apresentado, já fez gol em treino, tá lá, pô. É sacanagem com o Pedrinho isso aí. Mas o Will Dantas garante que o Johnny Gonzalez não tinha nada a ver com a história. O Andrés garante que não tinha nada a ver o Johnny Gonzalez com a história. Aí, o contrato cada um dizer, contratos separados, né? São vinculações separadas, Benja. O contrato é que vai dizer. Sim. O contrato é que não adianta. O Will fala, o Andrés fala e o Vieira, né, que é o presidente do Benfica, fala. O que fala o contrato? O contrato está assinado, firma reconhecida e acabou. O que o contrato diz, acabou, você tem que cumprir. Então, ô Sormani, o contrato do Johnny Gonzalez com o Corinthians, me permita, Benja, desculpa só atrapalhar, Sormani, só para esclarecer, né? Ao que eu sei, ao que fui informado por dirigentes do Corinthians, até pelo Will, é que um contrato não tem nada a ver, o contrato de venda do Pedrinho não tem nenhuma cláusula do empréstimo do Johnny Gonzalez. O contrato de empréstimo do Johnny Gonzalez é um contrato separado, que estava escrito, se ele jogar 6 partidas, o Corinthians tem a obrigação de contratá-lo. Ele jogou 5,
e o Corinthians o devolveu antes da sexta partida, por conta da pandemia. Por falta de dinheiro, por ter problema de caixa, o Corinthians resolveu devolver o jogador. O presidente do Benfica se irritou com isso, não gostou disso. Achou que o Corinthians não cumpriu com a parte dele de ficar com o Johnny Gonzalez. O Johnny Gonzalez vai para os Estados Unidos. Ele vai jogar futebol nos Estados Unidos. O Benfica vai emprestá-lo para os Estados Unidos. Então ele não vai ficar no Benfica, ele vai sair, ele vai jogar lá no futebol norte-americano. Só que ele ficou irritado e está dificultando a liberação do dinheiro da negociação do Pedrinho. Aí é que cria irritação. Cria irritação no empresário do jogador e cria irritação no Corinthians, porque ele já está treinando lá. O Pedrinho continua vinculado, pode pegar no bid aí, ele continua vinculado ao Corinthians, na Federação Paulista e na CBF. O Corinthians não deu a liberação dele ainda para o Benfica. Então, o que eu quero saber é o seguinte, o presidente do Benfica está irritado ou ele diz que o Johnny Gonzalez fazia parte do negócio? São coisas diferentes. Porque quando o Benja falou, ele falou que o Benfica, ou foi você, não lembro, que o Benfica está dizendo que o Johnny Gonzalez faz parte do negócio. Isso é uma coisa. Ah, o presidente... Não na minha visão não faz. Pelo que eu estou sabendo, não faz. Ah, bom. Então se não faz, não faz. Bem. O Wilson, Sormani, ele também já cansou de falar que o Johnny Gonzalez, o Will também fala isso, não tem nada a ver. Agora, se teve um acordo verbal, se foi combinado alguma coisa verbalmente, aí eu não sei te falar. Mas um negócio que envolve 20 milhões de euros não pode ter nada verbal, mano. Claro. Tem que ter tudo assinadinho ali e conferir vírgula por vírgula. Concordo plenamente, Benja. É uma situação muito complexa, a gente que não tem o contrato na mão, a gente tem que falar em cima de suposições, então não dá para falar com 100% aí nada, absolutamente nada, a respeito desse caso, mas que tá muito estranho, tá. Por exemplo, o Johnny Gonzalez, Benja, olhando de fora, tá na cara que era um abatimento pelo Pedrinho. O Pedrinho custava 20 milhões de euros, o Benfica achou muito dinheiro e falou, vou colocar alguém aqui na transação valendo 3, sendo que é um jogador que há um mês estava de graça no mercado brasileiro. É um cara que tinha terminado seu vínculo com o Fluminense e decidiu ir para a Europa. Então o Corinthians aí, por causa de um mês, ia pagar 3 milhões de euros num jogador que não vale isso. Mas estava na cara que era uma parte de um abatimento. Agora, se isso está em contrato ou não, eu acho que só as pessoas que têm aí o documento na mão podem falar. Mas na boa, Benja, sinceramente, cara, o Corinthians fez bem. Não dá para pagar esse valor no Johnny Gonzalez. E se tinha essa cláusula dizendo que se ele não completasse o número X de jogos que poderia devolvê-lo, tinha que fazer isso mesmo, cara. Tinha que fazer isso mesmo. Porém, o contrato do Pedrinho, Benja, tá assinado. O contrato de venda pro Benfica. E se esse contrato tá assinado, mesmo que o Will Dantas tire o Pedrinho de lá, o Corinthians ele tem a obrigação de executar uma ação contra o Benfica. Tem que pôr o Benfica no pau, claro que tem. O Corinthians tem que fazer valer esse contrato. Diga. Não, diga aí, complemente. Não, desculpa. Não. Eu ia te perguntar um negócio, mas você já falou, desculpa. Então, Beija, mas é uma situação que o Corinthians tem que fazer valer o que está escrito, cara. O Corinthians tem um contrato de compra e venda aí do jogador. Então ele tem que apresentar esse contrato na FIFA e tem que executar o Benfica sim. Aí se o Benfica não quiser pagar, é uma outra discussão, e aí retira-se o jogador dali, e aí o Dantas tenta negociar o jogador na Europa. Mas, Benja, eu lembro que desde o princípio ficou estipulado que o primeiro pagamento do Benfica para o Corinthians aconteceria no mês de agosto. Hoje é o quê? Dia 18 de agosto? Temos ainda aí praticamente a metade do mês para frente. Eu não sei exatamente qual que é o dia que ficou combinado do pagamento, mas o Corinthians estava tentando uma antecipação desse montante, desse valor, através de um banco que ele detinha contato. O Benfica não tem nada a ver com isso. O Benfica apresenta as garantias financeiras que eles têm ali para poder honrar o pagamento e aí o banco paga o Corinthians. Porém, é uma situação que o Corinthians estava tentando antecipar o dinheiro, não com relação ao Benfica. Era uma negociação com terceiros, que era esse banco de Luxemburgo. O Benfica ele se comprometeu a pagar o Pedrinho, se eu não me engano, acho que em 3 anos. Se aí o Corinthians conseguisse uma antecipação através de um banco, o Benfica ia pagando depois aí a situação do jeito que ele acordou. Mas eu não sei por que estão colocando o Benfica como inadimplente dentro de uma situação na qual o comprometimento do clube português também era o pagamento aí a longo prazo. E não era tipo, vou pagar uma agora, uma no final do ano. Se eu não me engano, acho que eram 3 anos para pagar o Pedrinho. Essa quantia aí de 20 milhões de euros em 3 anos.
Eu não sei qual que foi o desdobramento disso daí, como é que ficou acordado isso, porque a própria diretoria do Corinthians não deu detalhes a respeito do pagamento. Ô, Fatincani, eu vou dizer um negócio pra você. Eu sempre fui fã de filmes de máfia, então eu crio teorias da conspiração pra tudo. Não tem jeito, não tem jeito. Eu sou assim. Até que me prove o contrário, eu vivo de teorias da conspiração. Olha aqui, Pipo. O Jorge Jesus, em março, lá no Jogo Sagrado, falou que contrataria o Michael, o Dudu, o Cebolinha e o Rony. Primeiro. Aí o Jorge Jesus vai pro Benfica. Aí o Benfica resolve montar um timaço. Contratou lá o Vertonghen, contratou o Cebolinha. O Cavani deve dar a resposta aí. Parece que ele está chegando em Portugal amanhã. E parece, né? O pessoal está com o pé no chão. Mas parece. O irmão dele já falou que o negócio é legal, mas que não está definido. Aí, cara, nós estamos falando de 20 milhões de euros, Pipo. 20 milhões de euros. Ah, para a Europa. 20 milhões de euros são 20 milhões de euros, caramba. É grana. Será que o cara não pensou e falou assim, bom, não é um jogador que o Jesus morre de amores. 20 milhões de euros? Pô, dou mais não sei quanto pro Cavani, ou vou trazer mais... Ó, os caras querem o Patrick de Paula, hein? Hoje na bola tá lá de novo.